Nos últimos meses, as artes visuais ganharam as manchetes. Uma repercussão que não é muito comum num país que, infelizmente, não tem uma grande frequência nos museus. O problema é que o motivo não foi a qualidade das exposições exatamente, e sim a revolta, o embate entre quem ficou incomodado com algumas obras, performances, peças de teatro e quem defende a total liberdade de expressão. É um assunto sério, é um assunto importante, merece discussão e por isso que a gente está aqui com uma mesa de debates. Eu quero apresentar, então, os nossos convidados, o Eduardo Saron, que é diretor do Itaú Cultural. Nosso convidado também, o Rodrigo Andrade, artista visual. Muito obrigada pela presença. A curadora de arte, Araci Amaral. Obrigada, Araci. E o Rodrigo Salinas, que é advogado e ele tem bastante conhecimento nesse tema. Obrigada, Rodrigo. Bom, o que deu origem a essa discussão que a gente está tendo aqui foi a classificação etária para a exposição Histórias da Sexualidade, que está em cartaz agora no MASP. Mas um dos pontos da discussão é que muitas vozes se levantaram para falar da exposição sem mesmo saber como ela era, sem saber o conteúdo. E é por isso que a gente está aqui, né? Para falar dessa decisão do museu de não fazer uma sala separada para algumas obras. Todo mundo já sabe de tudo isso? Então é por isso que a gente vai mostrar agora uma reportagem sobre a exposição. Vamos falar com os curadores e você vai entender um pouquinho de tudo isso. Histórias da Sexualidade dá continuidade a um projeto do MASP que a gente tem feito há algum tempo em torno das nossas histórias e das próprias histórias do MASP também. Então isso significa revisitar o catálogo do MASP e revisitar as nossas histórias brasileiras, que são múltiplas, plurais, infinitas. Aqui a gente cruza temporalidades. Então tem desde a arte pré-colombiana até obras que foram comissionadas especialmente para essa exposição. A gente também cruza geografias. Então, você tem arte europeia, arte feita no Brasil, arte feita na América Latina, na Ásia. De religiosidades, né? A gente sabe bem como a questão da sexualidade e da religiosidade são questões muito próximas. Então aqui nós temos uma série de obras, dentre elas essa pintura do Perugino, de São Sebastião, Flechado, que acabou virando um exemplo do martírio, um exemplo do sexo proibido e incitado. Aqui nós estamos no núcleo de mercados sexuais. Então, a ideia de mercados sexuais é muito mais ampla porque ela inclui as várias formas de mercado, consentida ou não consentida. Então, aqui a gente discute a prostituição, os michês, critica a pedofilia e mostra muitas vezes a prostituição adulta em situações diferentes do que se imagina. Estamos diante de um dos cartões postais do museu, é uma tela do Poussin, do século XVII, e ela conta a história de Himeneu. Então, Himeneu queria participar dessa festa do deus Príamo, só que dizia o ritual, dizia a lenda, que só as mulheres poderiam participar. Então, vocês vejam que estamos falando de uma tela do século XVII, que já temos um travestido aqui. E aqui a gente está falando dos corpos nus, quer dizer, a nudez. Isso, na verdade, a nudez, o corpo, os corpos sempre foram objeto da história da arte. Então esse, por exemplo, é um bom exemplo da mistura de temporalidades, porque é uma obra do Miguel Ángel Rojas, de 2005, chamada Davi. Então o que ele está discutindo aqui? A beleza clássica, ele parece um Davi, sim, mas ao mesmo tempo, o que cabe na nossa noção de beleza? Um corpo amputado é um corpo belo? Essa exposição, como vocês viram, se articula em núcleos e as imagens são todas umas relacionadas com as outras. Foi o nosso compromisso que nós não íamos censurar nenhuma obra,
não íamos mudar a concepção da exposição e se a gente tivesse que assumir essa postura de fazer uma sala separada, nós íamos quase que mutilar a exposição, ela ia perder o sentido. E qual o problema, na minha opinião, de fazer uma sala separada? Eu vou dar um bom exemplo para você. Em 1937, a Alemanha nazista retirou obras de uma exposição e as chamou de degeneradas. Se nós fizéssemos isso, além de mutilar a exposição aqui, nós daríamos um chamariz que aquelas eram obras o quê? Degeneradas, censuráveis. Nada aqui é censurável. Nós não queríamos que essa exposição fosse para maiores de 18 anos. Nós, inclusive, o MASP tem um núcleo de moderação muito bem constituído e estava preparado para receber, sobretudo, o pessoal do ensino médio, que seria da maior importância. Então, eu penso que o MASP merece que a sociedade se mobilize e peça para que mude a faixa etária. Mas essa tem que ser uma atitude de todos nós. E nós temos que parar com essa mania normativa que abateu os brasileiros nesses últimos contextos. Pronto, conhecemos a exposição. Eu tenho a impressão que essa pauta hoje, a nossa discussão, foi feita, essa discussão, assim, essas questões foram pautadas não pelas instituições, não pelos museus, não pelos artistas, mas uma pauta que partiu da sociedade, de uma parte da sociedade e mais da sociedade. Isso aconteceu porque essa discussão dentro das instituições e dos museus precisava acontecer. A gente tem problemas com classificação indicativa, etária nas instituições e nos museus brasileiros? Hein, Aracy? Não, nós não temos e nem há necessidade de ter, porque senão nós teríamos fechado todos os museus do mundo. O Museu do Louvre, que tem inclusive a origem do mundo, do Courbet, pintado em 1866 por encomenda de um colecionador turco, em 1866, não é nem do século XX, do século XIX, meados do século XIX. Exatamente, a gente tem aquela mulher nua, né? Então, mostrando os seus órgãos genitais. Uhum. E nós temos nus, que fazem parte da história da arte, e o classicismo, como vocês sabem, grego ou romano, cultivava o corpo humano, seja em atividades esportivas, seja em atividades de luta, seja para a beleza, para cultivar a beleza do corpo humano. Sempre foi um intuito mostrar o corpo nu, o corpo desnudado. Claro, agora a gente pode falar dessa nudez não erótica e da nudez erótica? As instituições têm que se preocupar com isso, Saron? Eu acho que está sendo um aprendizado para todo mundo esse episódio, né? É claro que a arte e a cultura precisam estar sempre preservadas, né? Nesse sentido, não há nada que se discordar da Aracy, ao contrário, só reafirmar. Mas é preciso que a gente observe essa questão da classificação indicativa. Mesmo o Itaú Cultural, por várias vezes já tivemos exposições com classificações indicativas. O importante é, acima de tudo, dar a oportunidade para os pais, para as mães, para os responsáveis, para que eles realmente possam optar se querem ou não querem que os seus filhos participem, estejam, né, em atividades culturais. Recentemente, o SESC mesmo estava com uma peça no SESC Consolação, da Bia Lessa, se não me engano, que a classificação era 18 anos. Então, isto acontece. Agora, me parece que esse aprendizado precisa se ampliar para o conjunto da sociedade, inclusive para o próprio Ministério da Justiça. Porque mesmo o manual de classificação indicativa, ele é um pouco dúbio. Ele, às vezes, o guia, às vezes, fala de algumas áreas de expressão, outras vezes não fala. Então, a portaria se refere, o guia não se refere. Então, há uma necessidade de um aprendizado conjunto para aqueles, naturalmente, que querem dialogar. Aqueles que não querem dialogar, aí a história é outra. Entendi. A gente tem que partir do pressuposto que todo mundo quer diálogo. E aí eu quero que você já esclareça ao nosso público sobre classificação indicativa e classificação etária, né? Que são coisas diferentes. Ele disse assim, você falou que as exposições do Itaú, muitas delas tiveram classificação indicativa. Exatamente. Mas isso, numa classificação indicativa, tá lá 14 anos, mas se eu quiser eu posso levar meu filho de 12. Sim. Me explica melhor isso, Rodrigo. A ideia da classificação indicativa é fazer uma mediação, né, entre aquilo que a Constituição garante, que é uma liberdade de expressão artística,
independentemente de censura ou licença. Então, assim, não existe censura no Brasil, tá? Porém, a Constituição também garante a incolumidade ou a proteção integral da criança e do adolescente, tá? Em conjunto com os pais, em conjunto com a sociedade. Então, isso não é isolado, tá? Então, qual é a atribuição do Estado? A atribuição do Estado, nesse sentido, através do Executivo, é realizar a recomendação. E a Constituição fala exatamente em recomendação. E aí que está um pouco, acho que a questão, né? Então, a classificação indicativa, ela serve como uma referência, uma recomendação aos pais em relação ao conteúdo que é adequado para determinadas faixas etárias, 10, 12, 14, 16 e 18 anos. E aí, quando a gente fala a classificação etária, quando você coloca 18 anos, aí a presença dos pais não interessa. Então, aí é que eu acho que é uma problemática, porque a portaria mais recente sobre classificação indicativa do Ministério da Justiça diz que, em relação a 18 anos, tá, o menor simplesmente não pode entrar. Ou seja, nem com a autorização dos pais. Aí barra, é o que acontece hoje. E aí que é uma coisa um pouco problemática, né? Porque, teoricamente, porque a Constituição, em princípio, fala de uma recomendação simplesmente, não de uma proibição, tá? E você acaba pegando exatamente o adolescente, que é como estava sendo dito ali na matéria, né? Quer dizer, você pega aquele aluno de ensino médio, que é justamente o aluno que está nessa faixa de educação sexual e etc., precisa entender esse contexto, e aí, de repente, ele não pode acompanhar essa exposição. Os comentários, o que eu percebo nos comentários das pessoas, muitos comentários que eu estou observando pelas redes sociais, é o seguinte: as pessoas olham essa exposição e dizem assim, vocês querem levar crianças nessa exposição? Essa exposição é para crianças? Eu acho que não é uma exposição para criança, não. Então eu vi a exposição. É bom que a gente entenda que não se está aqui discutindo que se leve crianças de 3 anos nessa exposição, mas que os adolescentes podem. Isso, então ponto. Então eu pergunto para você e depois já embarco para vocês, que vocês respondam também. Essa exposição do MASP é livre para você? Deveria ser livre? Eu acho que sim. Eu acho que devia ter alguma coisa indicativa. Porque, assim, tem algumas imagens que são fortes. Tem imagens de sexo explícito, tem homens vestidos de mulher se masturbando, tem algumas... Mas é uma parte e tem. Agora, num contexto, justamente, de exposição de arte, onde aquelas imagens que tem algumas poucas, são um pouco mais fortes, mas num contexto cultural da exposição que, de alguma maneira, eu acho que rebaixa o conteúdo. Eu acho que coloca dentro... Inclusive, o nome da exposição, Histórias da Sexualidade, já indica uma intenção um pouco educativa, que eu acho que é muito salutar. Entendeu? Eu acho assim, bom, um jovem talvez vendo a exposição tenha alguma noção de como é louca a sexualidade humana, assim, de como é cheio de meandros, é uma coisa labiríntica, várias coisas que pode talvez assustar alguns, mas eu acho que de forma geral uma exposição como essa é civilizatória, totalmente. Eu acho assim, que a exposição, aliás, é muito boa, a exposição muito interessante, muito ricas relações entre obras que são explicitamente artísticas e outras que são mais explicitamente sexuais e tal, mais afirmativas. Você queria complementar? Não, eu queria dizer só que eu acho que o Saron mencionou uma palavra que eu também acho que a gente não deve esquecer, a palavra violência. Ora, a violência não está ligada só ao problema da exposição da sexualidade em uma ou outra exposição, da homossexualidade em uma ou outra exposição, mas também, por exemplo, a sexualidade é explícita, digamos, na internet, na televisão, que se vê todo dia, e ninguém tira as crianças da sala e ninguém tira a criança da frente da internet. E nós vemos menções, digamos assim, à genitália feminina de uma forma grosseira, diariamente, e com detalhes, inclusive. Eu acho que chocam qualquer mulher, chocam qualquer adolescente, mas o problema de degola, o problema, digamos assim, de revoltas em presídios brasileiros são tão chocantes e tão perniciosos para a formação das pessoas quanto uma exposição sobre homossexualidade, inclusive sobre o problema da sexualidade. Inclusive, o público que visita museus é tão exíguo, é tão pequeno, comparado com o público que assiste televisão, o público que vê a internet, sem nenhum governo, sem nenhuma, dizer assim, é proibido até 18 anos. Não existe nada disso. As crianças estão entregues
há toda essa visualidade, ou há esses textos, se elas quiserem ler, que são muito mais perniciosos que qualquer exposição como essa. Então, nós temos que fechar todos os museus do mundo, inclusive os museus de São Paulo. Mas, Sarão, deixa eu dar espaço para o Sarão. Na matéria que a curadora Lili fala, ela dá uma boa dica para a gente entender este contexto da exposição. Ela diz lá, num certo momento, que, olha, algumas obras, de fato, estão tocando na questão dos 18 anos. E nós, curatorialmente, decidimos que nós não íamos separar essas obras. Na medida que não separa essa obra, que pese ser uma só obra, são mais obras do que isso, mas ela automaticamente sobe a régua do conjunto da exposição. Certamente tem obras livres lá dentro, como tem obras de 18 anos. Na medida que estão todas juntas, né, era preciso que se estabeleça-se eu particularmente acho que é um exagero na interpretação das regras do próprio manual. Deixa eu só ouvir um pouco. pouco. Eu já conhecia todas essas obras em contexto de outras exposições do MASP. Entendi. E nunca elas foram proibidas para ninguém. Isso tem obras que estavam na Bienal também. Estavam na Bienal. Claro. A gente está vivendo um momento político. Aquele menino ali, e esse momento está determinando. Deixa eu só interromper você para a gente ouvir o Nuno Ramos, que falou sobre essa exposição do MASP. Ele é o mais importante museu e ele está tomando uma posição firme. Então, eu acho que a coisa dos 18 anos, com a qual eu não concordo, é menor diante da coragem que o museu está tendo de fazer isso agora. Eu acho que, assim, a exposição tem uma coragem, uma qualidade incríveis. Mas eu acho que colocar 18 anos, eu acho que é um gol contra. Você também acha... Eu acho particularmente que eles tomaram uma decisão de risco zero, mas, assim, muito excessiva. Excessiva um pouco demais, porque você poderia usar os mesmos critérios, as mesmas regras do que existe hoje, que é um manual de classificação indicativa divulgado pelo Ministério da Justiça, que, aliás, é para produtos audiovisuais e etc., mas que também pode ser aplicado nesse contexto, você poderia, utilizando os mesmos critérios, eventualmente classificar como 14 anos. Tem uma discussão... Por favor, Sarão. Mas me permita, eu acho que risco zero era não fazer a exposição. Acho que quando o MASP faz, eu acho que o Nuno fala muito bem sobre isso, quando ele faz, ele toma uma decisão política de fazer a exposição. Agora, ele toma a decisão política de fazer a exposição e entender o contexto da própria exposição para reafirmar esse processo que está acontecendo, inclusive, no próprio país. Então, risco zero era não fazer. Fazer fez muito bem. E aí, diante do manual, que é complicado, o guia é complicado, você bem sabe, a portaria também tem os seus gaps, embora só fale para audiovisual, mas também fala de game, fala até de RPG, né? Fala de espetáculos, fala de espetáculos abertos ao público, e aí se aplica por associação, ela dá esse espaço de compreensão que, se é 18, não pode entrar nem pai nem mãe. Este debate talvez seja o mais relevante a ser feito, inclusive o próprio Ministério da Cultura, né? Até para reafirmar, bom, como é que a gente reafirma a liberdade de expressão? E como é que a gente garante os direitos das crianças e adolescentes? A Aracy disse uma história aqui que eu fiquei prestando atenção sobre essas obras que a gente já viu, e é o que você está falando. Algumas obras já foram vistas muitas vezes. E a gente tem hoje nas redes sociais essa disseminação das imagens, né? No caso do MAN, da performance, e as pessoas discutiram a performance a partir de uma foto ou de um vídeo de uma criança de 5 anos colocando a mão no pé de um artista que estava nu. A partir daí, sem nenhuma outra informação ou a partir de informações falsas, a sociedade se comoveu. E a bandeira hoje é salvem as nossas crianças. Mas é porque eu acho que nós estamos, você não esqueça, nós estamos a menos de um ano de umas eleições. Então há sempre alguém querendo tirar partido das próximas eleições. Isso é muito grave e nós devemos estar muito atentos para não sermos inocentes úteis. Exatamente. E sermos utilizados por aqueles que querem dizer, não, nós somos os defensores da moral cívica. É uma discussão que a sociedade toda está tendo. E muita gente que está em casa nos assistindo não é ultraconservador, mas, por exemplo, não concorda com a performance do MAN. Então, mas o que vocês têm a dizer sobre isso? Ué, não vai, ou então critica. Não vai. Mas, inclusive, tem foi tão efêmera, ela durou tão pouco, durou um dia e acabou. Entende? Para mim, tem muito mais coisas neste país e nessa cidade que me incomodam. Sem dúvida. Muito mais. Eu, como cidadã, digamos assim, uma pessoa que teve filho, que tem netos, então eu tenho coisas que tomei até nota. Posso falar? Pode. Então, eu tomei até nota. Há coisas que me incomodam muito mais, por exemplo, neste país. Me incomoda muito mais a corrupção deste país. A corrupção que vai desde o presidente até o prefeito, até todas as pessoas que fazem parte deste governo que nós temos dentro deste país. É um país que não tem, digamos assim, moral, nem pudor moral,
nem físico, nem, digamos assim, para a governança, porque ele se enche de dinheiro que devia estar dirigido para a educação, para a saúde, para a cultura. Gente, pelo amor de Deus. Saron, você queria fazer uma consideração, porque eu disse desse incômodo da população em ter essa criança dentro de um museu, vendo uma performance de arte contemporânea, e como isso incomodou as pessoas e como leituras e interpretações diversas aconteceram a partir disso. Você queria falar alguma coisa, Eu acho que os museus, as instituições culturais, a Aracy falou uma questão muito importante, não podem ser combustível, de alguma forma ela falou isso, para que grupos radicais, que são minorias, contaminem uma sociedade que é pouco informada e não compreende o contexto colocado. No caso da performance do Man, o vídeo fora do contexto, né? Mas o contexto político colocou essa situação num outro patamar. Então, museus, instituições culturais, produtores precisam estar atentos, e eu acho que o papel de fazer mediação de público não está só entre relacionar a arte, o artista e o público em geral. Está também, por exemplo, de chamar a atenção de que hoje cada um de nós somos uma mídia. E na medida que nós somos uma mídia, nós podemos, num vídeo desse, reverberar de tal forma que fora do contexto fique ainda mais contundente em relação ao conjunto da sociedade. A sociedade ficou espantada, não há dúvida sobre isso. Mas por quê? Porque em algum momento a gente deixou de ficar atento de que aquela pessoa, ao gravar, e gravou de maneira natural, enfim, passa a ser uma mídia que pode, ao tirar do contexto, dar a conotação que deu, com a amplitude que deu. Claro. Rodrigo, o que você quer dizer pra gente? Eu concordo com o Aracy, concordo com o Saron. Concordo com o Aracy no sentido de que a gente deveria estar mais espantado quando se corta 50% da verba da ciência, por exemplo, deveria chocar mais do que essas questões, claro, né? Por outro lado, concordo com o Saron quando ele diz, olha, o problema... Há uma importância do público se perceber enquanto público diante da exposição, diante da ação cultural, e não realizar um ato que, na realidade, vai ter uma outra conotação. Aliás, naquele caso, era ilícito a captação de imagem da menina e mais ilícito ainda a divulgação da imagem da menina que foi captada. Claro. Temos um tanto grande que foi problema retirada aí. pela justiça, etc. Agora, porque, de novo, tirou-se do contexto. Enfim, questões de sinalização, de indicação, eu acho que é totalmente válido, talvez necessário. Agora, uma coisa também, concordo que assim, é ínfimo, assim, é grave os ataques à liberdade de expressão, liberdade artística que está acontecendo. Mas é muito mais grave o que está acontecendo com o país. Muito bem. Nós temos aqui esclarecimentos, interpretações importantes para que a gente se posicione, para que a gente realmente possa falar sobre o que a gente sabe. E a gente já tem que encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Foi um prazer discutir esse assunto aqui com gente tão legal. Tão brevemente. Aracy queria mais. A gente também, e o Metrópolis vai continuar acompanhando. Obrigada.